Olá, professor e professora da Escola Sabatina. Estamos retomando a série Recapitulando com Sucesso. Nesta oportunidade, queremos oferecer-lhes sugestões de recursos didáticos para a condução da lição 9, a fim de que a sua classe experimente um aprendizado autêntico, duradouro e transformador. As orientações que darei estão baseadas em 5 passos que você já conhece, os quais facilitam um aprendizado mais eficaz. Alguns podem estar pensando, mas de novo 5 passos? Amigo, um dos segredos do ensino de sucesso é rever as ideias e os conceitos, porque assim eles são interiorizados. Os 5 passos são informação, reconhecimento, expressão, reflexão e decisão. Muito bom, vamos então agora para a lição de número 9, que tem como título A Bíblia e a História. O nosso primeiro passo é a informação. Quero lembrar que o propósito fundamental deste primeiro passo é atrair a atenção do aluno, a fim de que ele se interesse pela lição. Quando uma pessoa se interessa na lição, o aprendizado ocorre, e havendo aprendizado, pode haver transformação de vida. Nesta semana, aprendemos que nosso Deus atua na história e por meio da história. Sendo que o tema da lição tem a ver com história, é importante que logo na introdução você dê à sua classe algumas informações necessárias sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque é provável que muitas pessoas da sua classe não tenham uma noção apropriada sobre como entender a história. E também porque a história da perspectiva bíblica é muito diferente de qualquer teoria secular da história. Você tem que lembrar que as pessoas nem sempre têm uma origem ou um berço cristão. Então ela tem uma percepção secular sobre os conceitos. Daí que é fundamental dizer, a história deve ser entendida assim. Bom, eu selecionei aqui as principais teorias da história. Eu resumi e eu queria que você usasse esse brevíssimo resumo de um modo muito simples. E o modo é o seguinte, escreva cada teoria num papel e peça que 6 voluntários da classe leiam esses papéis. Então vamos lá para essas 6 teorias bem resumidas. A primeira diz assim, a teoria dos ciclos históricos explica que o progresso das sociedades humanas desenvolve-se de acordo com grandes ciclos que se repetem ao longo dos tempos, independentemente da vontade dos homens. A segunda teoria é chamada de teoria linear de história e ensina que a espécie humana se desenvolve ao longo de uma linha secular de evolução até atingir um certo estágio ou ponto final. A teoria de número 3, chamada de teoria dos feitos das grandes personalidades históricas, explica que o curso geral da humanidade é o resultado da ação de grandes figuras históricas, chefes militares, grandes estadistas, líderes de grandes religiões mundiais, etc. Essas pessoas moldaram a história dos povos ao longo dos tempos. A quarta teoria, chamada de a teoria da vida cotidiana, se baseia na premissa de que a história é o registro coletivo da experiência do ser humano no seu viver diário, cotidiano. A quinta teoria, a teoria das ideias, entende que as ideias são a fonte principal da evolução dos povos. As condições que originam a história são sempre criadas ou modificadas pelas ideias. E a sexta teoria que separei é a teoria do materialismo histórico. Esta teoria diz que a economia política é o fator mais importante na determinação histórica. A produção, distribuição e troca de bens e serviços são a base das estruturas sociais de todas as sociedades. Essa explicação anterior sobre as teorias da história ajuda a compreender, por contraste, que a perspectiva bíblica da história é muito diferente, como você viu. Por isso, depois de acompanhar essas 6 teorias, a classe precisa compreender que a teoria bíblica da história é diferente e que por isso a Bíblia deve ser entendida de modo diferente. Na Bíblia, a história tem um começo definido e está diante de um futuro glorioso. A história humana tem um objetivo, um alvo determinado por Deus. Alguns parágrafos da lição de domingo são muito úteis para esse segundo passo, que é o reconhecimento.
Esses parágrafos são úteis para reconhecer e fixar o diferencial da compreensão bíblica da história. São especialmente esclarecedores os 2 parágrafos que aparecem logo depois da pergunta 1 da lição de domingo. Minha sugestão é que você dê 2 minutos para as pessoas da classe lerem esses 2 parágrafos. A seguir, pergunte à classe quais as ideias fundamentais dos parágrafos usados, dos parágrafos lidos, e depois você pode destacar o seguinte: na perspectiva bíblica, a história humana não é uma série interminável de ciclos repetidos. A história humana tem começo, a criação, desenvolvimento, a história permeada de pecado, e terá um futuro glorioso, que é a volta de Cristo, que reinicia a eternidade sem pecado. Logo, a história humana tem uma perspectiva cósmica. E nós sabemos disso porque Deus nos revelou por meio de seus profetas. Vamos agora aqui entrando para o 3º e 4º passos. O 3º e 4º passo se referem à expressão e reflexão. Você notou que eu juntei os 2 passos, não é verdade? Eu juntei os passos número 3 e os passos número 4. E aqui aproveito para dizer de que qualquer método, por melhor que seja, ele está a serviço de nós. Não somos nós que estamos a serviço do método. Portanto, você pode arranjar e rearranjar do jeito que você achar que é mais conveniente. Nesse 3º e 4º passos, o professor sugere atividades interessantes e significativas, a fim de que haja aprendizado autêntico, pois as pessoas só aprendem de verdade quando fazem algo de cunho mais prático. Para operacionalizar esse 3º passo, eu sugiro uma atividade interativa em forma de perguntas diretas. Minha ideia é algo que você aplique, algo assim como um questionário, por exemplo. Um questionário verdadeiro e falso, que seria uma espécie de revisão da lição. Então eu preparei para você, professor e professora, um questionário. Ali, ó. Questionário do estilo verdadeiro e falso. Então vamos lá. Primeira pergunta do verdadeiro e falso. Aí você vai responder. A diferença entre as teorias seculares da história e a perspectiva bíblica da história é que, na perspectiva bíblica, nós usamos a Bíblia. E aí? Verdadeiro ou falso? Amigo, esta primeira afirmação é falsa. A diferença entre as teorias seculares da história e a perspectiva bíblica da história não radica no uso da Bíblia, mas na ideia de que a história não tem finalidade nas teorias seculares. Ou a história tem finalidade e propósito definido na perspectiva bíblica. Por que isso é tão importante para a nossa vida? É muito importante. Se nós aceitamos a perspectiva de que a história tem uma finalidade, um propósito, então a nossa vida tem sentido. A nossa vida vale a pena. Caso contrário, podemos viver de qualquer jeito. Aí está a diferença da perspectiva bíblica da história. Vamos lá para a segunda pergunta, para a segunda afirmação, verdadeiro ou falso? Os profetas usam com frequência a expressão a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Isso significa que, na verdade, quem fala através dos profetas é Deus, e por isso é melhor prestar cuidadosa atenção. A segunda afirmação é verdadeira. Deus se comunica com a humanidade através dos profetas. De que maneira isto é importante para a nossa vida? Gente, se nós aceitamos o fato de que Deus se comunica conosco através dos profetas, então vamos valorizar a Bíblia. Vamos encará-la com seriedade e também vamos valorizar o ministério profético de Ellen White. Vamos encarar seus escritos como inspirados por Deus e a leitura deles certamente vai tornar nosso cristianismo mais vivo. Vamos para a terceira pergunta? Para a terceira afirmação. O principal ensinamento de Daniel 2 é que a história humana é formada por diversos reinos e diversos reis. E aí? Isso é falso ou verdadeiro? Amigo, essa terceira afirmação é falsa. Porque o que Deus pretende nos ensinar em Daniel 2 é que a história se desenrola exatamente de acordo com os planos de Deus. Pois Deus é o soberano. O que essa ideia tem a ver com a minha vida? É que tem muito a ver, tem tudo a ver, porque se entendemos e aceitamos o fato de que a história humana se desenrola de acordo com os planos de Deus, então podemos confiar nossa vida a Deus e permitir que Ele nos dirija e faremos isso sem receio e sem nenhum problema. Vamos para a última afirmação. O grande conflito está na base de tudo o que acontece aqui, seja em nossa vida individual
ou no curso mais amplo da história humana. Amigos, esta quarta afirmação é verdadeira. Tudo o que ocorre em nosso planeta tem como moldura o grande conflito entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. É à luz desse conflito que deve ser entendida a história terrestre. Entender esta ideia nos fará olhar para os acontecimentos humanos com olhares mais amplos e completos. Por exemplo, entenderemos que a prosperidade dos ímpios não deve nos incomodar, não deve nos abalar, pois Deus tem reservado um futuro glorioso para os seus filhos. Finalmente, vamos para o quinto passo, a decisão. Ao final da lição, leve as pessoas da classe a tomar decisões que impactem a vida como um todo. Lembre-se que uma lição belíssima, sem uma decisão, perdeu seu propósito. Para essa lição, eu sugiro uma decisão importante que deve ser tomada, que é a seguinte: se a cruz de Cristo revela o fundamento e também o significado mais profundo da história do mundo, então é necessário que passemos mais tempo refletindo no sacrifício de Cristo por nós. Desafie os membros da sua classe para que, nesta semana, tomem a decisão de gastar mais tempo lendo e meditando sobre os dias finais do ministério de Cristo. Isso mesmo. Convença as pessoas a gastar mais tempo refletindo no ministério de Jesus. Nesse caso, a leitura do livro Desejado de Todas as Nações pode ajudar muito nessa reflexão, especialmente os capítulos 74, Getsêmani, 78, o Calvário, e 79, está consumado. Meus amigos, professor e professora, ao encerrar esta lição de número 9, mais uma vez lembro a você que a sua função não é passar a lição. A sua função é criar condições apropriadas para que as pessoas aprendam e sejam transformadas. Quanto mais as pessoas participam do processo de ensino-aprendizado, mais elas aprendem. E assim podem ser transformadas à imagem de Jesus. Eu oro para que Deus abençoe você nesta tarefa sublime.